E aí, turma do primeiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Jean e bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje, dia 9 de 10 de 2020, estamos chegando aí ao final de mais um trimestre, iniciando um outro trimestre e também, como não poderia ser diferente, um novo conteúdo, né? A gente saiu ali do cinema mudo, do cinema novo. Vamos começar a falar um pouquinho ainda do cinema novo, porém sobre a visão do Glauber Rocha. Mas, Jean, quem foi Glauber Rocha? Calma aí que eu vou desvendar para vocês aqui. Esse vídeo, na verdade, é diferente, né? Eu estou aparecendo aqui para vocês. Vocês matarem um pouquinho a saudade, ou não, né? Tem gente que talvez não queira ver minha cara também. Mas vamos lá, porque conhecimento e essa troca aqui de, de visão, né? Do olho no olho, a gente não pode perder, tá bom? Turma, se vocês quiserem o conteúdo, me mandem uma mensagem que eu coloco no grupo o texto para vocês estarem acompanhando e tirando foto, enfim, tá bom? Vamos lá, me acompanhem no texto, por favor, turma. Cinema novo. O cinema novo é um gênero cinematográfico exclusivamente brasileiro, que se estabeleceu no cenário audiovisual nacional da segunda metade do século XX, destacando-se por sua ênfase à igualdade social e ao intelectualismo. Os filmes produzidos com base no cinema novo tinham também como objetivo se opor ao cinema que até então era produzido no Brasil, que consistia principalmente em musicais, comédias e épicos ao estilo hollywoodiano. Então tinha uma barreira aí que precisava ser quebrada, né? O cinema novo ele vem trazer uma questão mais social, conflitos sociais, a desigualdade social muito grande também, tá? E vem quebrar essa barreira aí com os estúdios norte-americanos, né? Os estúdios hollywoodianos. Ainda na década de 50, a indústria cultural e cinematográfica brasileira sofria com a falta de recursos e entraves que dificultavam a criação das produções cinematográficas de qualidade. Foi nesse período que artistas intelectuais, possuídos por um sentimento de mudança, passaram a discutir sobre a tomada de novos rumos para o cinema nacional. Assim, organizou-se em 1952 o primeiro Congresso Paulista de Cinema Brasileiro, que teve como objetivo discutir acerca das demandas cinematográficas do país, bem como apresentar alternativas viáveis dentro desse cenário. Até porque você não poderia criticar o cinema norte-americano e fazer menos do que o público esperava, né? Os participantes do congresso mostraram-se especialmente interessados em desvincular a produção audiovisual produzida no Brasil de padrões geralmente importados dos Estados Unidos. O lema, a partir daí, era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Ou seja, o objetivo era você ter uma câmera na mão e sair filmando as questões sociais do dia a dia, tá? Visando fazer uma crítica à artificialidade e a alienação do cinema estrangeiro, o cinema novo ele tinha como tom o realismo, que usava temas que tratavam das problemáticas do subdesenvolvimento. As narrativas se desenvolviam em cenários simples, naturais, como o campo, as favelas e as praças urbanas, retratando trabalhadores rurais, soldados, moradores de favela e por aí vai, né? Esses temas que até hoje são ricos e vivos dentro da nossa sociedade. Além da presença do diálogo, né? Longos e imagens com pouco movimento. Grande parte desses filmes, turma, eles eram produzidos em preto e branco e o que mais importava nesse período era refletir, colocar nas telas o contexto de um Brasil mais próximo do cotidiano social. Embora a falta de recurso técnico não fosse tão boa, os produtores, diretores e escritores usufruíam da grande liberdade criativa na produção de suas obras peculiares. São consideradas 3 fases do cinema novo que se diferem do tema, do estilo e do assunto. A primeira fase vai de 1960 a 1964,
tá? Período aí da ditadura. A segunda fase vai de 64 a 68 e a última fase vai de 68 a 72, aproximadamente, essa meados aí de 72, tá? Na primeira fase do cinema, a nova temática se volta para os problemas enfrentados no sertão nordestino, tá? Abordando a fome, a desigualdade social e a exploração e alienação, religiosa. Destacam-se nessa fase os diretores como Cacá Diegues, Rui Guerra, Paulo César Saraceni, Leon Risman, David Neves, Joaquim Pedro de Andrade, Luiz Carlos Barreto, Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos. Entre as produções é possível salientar Vidas Secas, produzidas em 63, Os Fuzis, também em 63, e Deus e o Diabo na Terra do Sol, em 1964. Na segunda fase, a gente aborda a ditadura militar. E é nesse período que surgem os filmes como O Desafio, de 1965, Terra em Transe, de 1967, O Bravo Guerreiro, em 1968. Ainda durante esse período, o cinema novo ele se aproximou da proposta do tropicalismo, tema esse, inclusive, que eu estou trabalhando com o pessoal do 8º ano. Então, vocês percebam que tem um link aí, né? A terceira e última fase do cinema novo, ela é sofrida com as suas consequências da repressão e da censura. Tem um volume menor de produções que acaba se aproximando cada vez mais do tropicalismo, destacando as suas produções e elementos singulares típicos do território nacional, como os indígenas, as bananas e as araras. Nesse período nascem filmes como Macunaíma, baseado na obra de Emomina, de Mário de Andrade. E, infelizmente, turma, a repressão da ditadura militar ela acabou desgastando esse movimento. Porém, o cinema novo ele abriu caminho para o cinema brasileiro que a gente conhece como cinema brasileiro, né? Ou talvez o cinema marginal, que deu continuidade aos posicionamentos, às contestações, estou enrolando a língua aqui, os posicionamentos, as contestações, os posicionamentos, a contestação. Ai, caramba, turma, estou enrolando a língua aqui. Vamos lá, de novo. Os posicionamentos contestadores, aí consegui, definidos pelo movimento anterior, ok? Então, no geral, a gente entende que o cinema novo, ele tinha que acontecer, tá? É como eu acabei de falar com a outra turma, quando você tem um movimento artístico em que você sempre pega o de fora e traz para cá como se fosse verdade absoluta. E às vezes a gente sabe que não é assim, né? Para você ter um mínimo de cultura, a cultura do seu país tem que ser produzida aqui, correto? Se você só exporta e não se você só exporta e não transporta, na verdade, a sua cultura para outros países, é meio que como uma situação de monopólio, né? A gente fica refém do cinema americano, apesar de ter gente que achar que o cinema americano é melhor do que o brasileiro, mas, assim, toda produção é uma produção, turma. Vocês podem ter a opinião de vocês e falar que o cinema americano é bom e o cinema brasileiro é ruim, mas isso acaba sendo um preconceito dos próprios brasileiros que não assistem filmes nacionais, por exemplo. Existem vários filmes bons. Central do Brasil, esse Macunaíma também é bom. O Alta Compadecida, do Ariano Suassuna. O Signo da Cidade, que é um filme muito bom da Bruna Lombardi e do Carlos Alberto Gicelli, que eu recomendo que vocês assistam. Fala muito das questões sociais de pessoas que sonham e buscam a felicidade numa cidade grande,
tá? É muito bom esse filme. Assistam. Entre tantas outras obras aí que a gente tem inserido na cultura brasileira, que a gente não dá valor porque dá valor mais à cultura de fora. Então, o cinema novo ele vai trazer o seguinte, é basicamente isso, para ficar claro como água. O cinema novo vem trazer que precisaria ter essa quebra, tá? Essa ruptura do que é o cinema hollywoodiano e do que é a produção brasileira que até então não existia. Quando se produz o cinema nacional, cinema novo, e você começa a produzir uma história, um roteiro dentro de um contexto em que você vive, em que você participe, que você está inserido de alguma forma, você acaba fazendo com que o cenário mude. Você consegue entender? Porque se você apenas trazer de fora e colocar aqui, acaba que não tem tanta importância. Não tem tanta importância porque não faz parte da síntese do que a gente é. Não faz parte da síntese do que significa o país. Até porque esses filmes ajudaram muito a outros países conhecerem o que realmente é o Brasil. Tá? Principalmente questão de cultural, que não tem muita visão. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Semana de Arte Moderna de 22. Na arte, a gente foi ensinado a vangloriar o expressionismo alemão, o romantismo, o dadaísmo, o cubismo, o pós-impressionismo, tudo referente a uma cultura europeia, ou uma cultura, seja do país que for, do continente que for. E quando você tem uma cultura genuinamente brasileira, uma produção brasileira em que você possa falar, não, isso aqui representa o meu país, acaba que tem uma ruptura e você consegue criar uma identidade nacional em que você tem a oportunidade de conhecer a fundo e fazer com que outros conheçam. Até porque se a gente exporta de lá, porque a gente não pode, se a gente transporta de lá, porque a gente não pode exportar o nosso para lá também. É uma balança, né? A cultura está aqui no Brasil, a cultura está na Índia, a cultura está na China, a cultura está na Europa, está na Itália, está em Portugal, na Espanha. Então, é necessário que todos conheçam as características principais que fazem com que um país ele seja conhecido culturalmente, principalmente. Ok, turma? Ficou mais esclarecido? Acho que sim. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato aqui pelo WhatsApp, tá bom? Lembrando que na próxima aula a gente vai entrar em contato com o conteúdo falando um pouquinho sobre o Glauber Rocha. Quem foi Glauber Rocha? O que ele produziu? Qual era a estética? Tá? A gente vai falar sobre tudo sobre o Glauber Rocha inserido no cinema novo. Porém, isso aí é um outro conteúdo, é um outro tema que a gente vai estudar e vamos focar aqui no cinema novo, entender um pouquinho mais as obras, as produções e seus compositores, não, os seus artistas e expoentes que fizeram com que o cinema novo fosse tão valorizado e lembrado até hoje, ok? Então é isso, turma, obrigado pela participação de todos. Eu fico aqui no grupo tirando dúvidas de vocês e qualquer coisa é só entrar em contato com o tio, ok? O tio é ótimo, né? Um professor. Um grande abraço, turma. Fique com Deus. Boa aula, boa atividade. Vou mandar alguns vídeos aqui para vocês. Espero que vocês assistam, tá bom? E vamos trocar figurinha aí para vocês entenderem todo o processo do que foi o cinema novo. Ok? Um grande abraço. Fique com Deus. Boa aula, boa atividade. E até a nossa próxima aula de arte, turma. Tchau, tchau.